O pastor Felipe Valadão, da igreja Lagoinha Rio, Lagoinha Niterói, finalmente quebrou o silêncio, depois que o Fuxico Gospel revelou que ele estava sendo processado pela Lagoinha Global. E quando a gente fala Lagoinha Global, obviamente, é o pastor André Valadão, seu cunhado, que é o presidente da igreja Lagoinha Global. Você já deve ter visto esse assunto aqui no canal, se você acompanha esse nosso canal. Se você não acompanha ainda, é um bom momento para você ser convidado a se inscrever e ativar a notificação para poder não perder essas polêmicas, né, que acontecem no mundo gospel. Mas de que adianta, Zé? O que serve saber dos escândalos, das polêmicas que acontecem no meio gospel? Ora, são essas pessoas, são essas figuras que muitas vezes nos influenciam, que influenciam a nossa família. Então é importante saber se eles vivem de fato aquilo que eles pregam. Eu não estou me referindo aqui ao Felipe, ou ao André, ou à própria polêmica agora envolvendo a Lagoinha, mas no contexto geral é importante saber sim o que está acontecendo no meio gospel. Dito isso, só um breve resumo, bem rapidinho, para que você possa entender do que se trata. Bom, a Lagoinha Global está processando a Lagoinha Rio, portanto, o André Valadão processa o Felipe Valadão para impedir que o Felipe continue usando a palavra Lagoinha. Isso deixa claro que não há mais uma ligação entre as duas igrejas. E você sabe, o Felipe Valadão foi para o Rio, fundou inclusive a Lagoinha Rio, né, que é uma lagoinha regional da Igreja Batista da Lagoinha, aquela lá de Belo Horizonte, com a anuência, com a autorização do pastor Márcio Valadão, a bênção, né? E essa polêmica deixa claro que não há mais uma ligação. E, portanto, como o Felipe Valadão não é mais ligado à Lagoinha de Belo Horizonte, há esse processo pedindo que ele pare de usar o nome e a palavra Lagoinha, porque seria uma propriedade intelectual ligada à Lagoinha Global. Bom, isso obviamente é uma briga entre cunhados ali, né? André Valadão e Felipe Valadão. Bom, entendeu? Agora vamos lá. Essa madrugada, o Felipe publicou uma série de stories no seu perfil no Instagram, muito fortes, né, as palavras que ele utilizou, e a gente vai ler aqui agora para entender essa atualização, né, esse fato novo sobre o caso. Vamos lá? O primeiro stories é esse aqui, ó. Olha o que ele escreve. É responsabilidade dos pais governarem sobre seus filhos. Todo pai pagará um preço caríssimo pela sua omissão. Esse é o primeiro stories que ele escreve durante a madrugada, já no finalzinho da noite, né? Essa fala aqui, muita gente entendeu como sendo uma indireta, talvez direta, para o próprio pastor Márcio, a quem o Felipe Valadão costuma sempre homenagear, e enfim. Porque fica óbvio aqui, né? Todo pai pagará um preço caríssimo pela omissão, pela sua omissão. Ele estaria, aparentemente, se dirigindo ao pastor Márcio pela omissão em relação ao que tem feito o André Valadão dentro da Lagoinha Global. É o que parece. Talvez não seja exatamente isso, mas é o que algumas pessoas entenderam, inclusive eu. O Stories a seguir, ele diz assim: tudo na vida tem limite. Eu cheguei no meu. Posso te pedir uma ajuda? Quando for dormir, você pode orar por mim e pela Mariana? Nós estamos precisando muito, disse o Felipe. E aí ele escreve um texto um pouco maior. E aí já é um texto até bíblico, né? Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão. E isso diante dos descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Porque não preferem sofrer injustiça? Porque não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos. E isso contra irmãos. 1 Coríntios 6, de 5 a 8. Escreve o Felipe aqui, recorrendo a um texto bíblico, né? Porque aí ele enfatiza isso aqui. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? 1 Coríntios 6, 5 e 8. Ele enfatiza essa parte. Porque, claramente aqui, ele acredita que a igreja deveria relevar isso, né? Se é um prejuízo que a igreja vai ter com o nome sendo utilizado pela Lagoinha Rio, por que não sofrer esse prejuízo em favor, na verdade, em favor do reino? Questiona o Felipe Valadão recorrendo às cartas de Paulo. E aí ele diz, para concluir, foram 11 anos, não foram 11 dias,
vai doer, mas vai passar. Faremos o que Deus nos manda fazer. Então, esse último stories do Felipe Valadão fica mais ou menos claro que ele vai, aparentemente, foi o que eu entendi, vai desistir. Não vai levar isso adiante. Quando ele já meio que se despede ali, né? Foram 11 anos, não foram 11 dias. Vai doer, mas vai passar. Faremos o que Deus nos manda fazer. E aí, duas coisas ficam claras, na minha opinião. Primeiro que já não há mais liga, né? Já não há mais conexão com a Lagoinha. E agora que não tem mesmo depois disso aí. Esse cordão umbilical, se já estava cortado, agora não tem mais conexão quase que nenhuma, ou nenhuma, né? Parece que até com o sogro, no primeiro história, ele já dá uma alfinetada ali. Então, eu quero crer que não seja, porque eu vejo a forma como o Felipe, nas suas pregações, nas suas manifestações, ele fala do pastor Márcio, então deve haver um respeito muito grande, tá, até mútuo, né? Mas, nesses stories que ele fez sobre esse primeiro stories aqui, ó, isso aqui é responsabilidade dos pais governarem sobre seus filhos, ou seja, quem manda é o pai. É isso que ele quer dizer. Quem manda é o pai. Todo pai pagará um preço caríssimo pela sua missão. Isso para mim é uma direta, né? Frontal ao pastor Márcio Valadão. E o último stories dele, que é isso aqui, foram 11 anos ou foram 11 dias, vai doer, mas vai passar. É na minha opinião, uma despedida, né? Fica claro que ele vai desistir e vai recuar. Faremos o que Deus nos manda fazer, disse o Felipe Valadão. Esse é um novo capítulo dessa polêmica. Essa semana o Gustavo Bessa, que é o esposo da Ana Paula Valadão, também se posicionou nas redes sociais falando sobre divisão. A própria Ana Paula Valadão também se posicionou dessa vez, mostrando um certo apoio. A gente fez um vídeo sobre isso aqui. Um certo apoio à sua irmã e ao seu cunhado, já que ela, inclusive, compartilha e marca ele, né, na sua publicação no Instagram, e os dois compartilham a publicação da Ana Paula, mostrando que eles estão mais unidos, né? Eles estão de um lado, enquanto que o André Valadão está do outro. Agora quem falta se posicionar é o André Valadão. Será que ele vai falar alguma coisa? Será que ele vai se pronunciar? Se você quer continuar acompanhando essa situação aqui no nosso canal, é só você se inscrever, ativar a notificação. E se o André Valadão se posicionar, ou se o outro fato sobre esse caso surgir, a gente obviamente vai estar fazendo um vídeo aqui e trazendo para você. Então se inscreve, ativa a notificação, e aí você vai ver em primeira mão. Não sai sem deixar o teu joinha, mas principalmente sem comentar o que você pensa nisso aqui. Você entendeu essas histórias do Felipe, como eu entendi também? Você interpretou do mesmo jeito? Se sim, comenta, se não, também me deixa saber qual foi a visão que você teve dessas mensagens publicadas pelo Felipe Valadão.